Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no programa Espiritismo e Administração, um modelo de gestão servidora, aqui na TV Mundo Maior. O objetivo, lembrando, do nosso programa é fazer os links entre Espiritismo e Administração para a gente poder humanizar um pouco mais, espiritualizar a gestão, seja nas organizações públicas, nas organizações privadas e também nas organizações do terceiro setor. Hoje nós estamos iniciando a nossa terceira aula do quinto módulo, intitulado Ferramentas de Gestão, ampliando a aplicação. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de convidá-la a uma reflexão inicial. Mestre Jesus, querido amigo, que a sua luz nos envolva hoje e sempre, para que sejamos instrumento da sua paz. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então a ideia da aula de hoje é a gente conversar sobre Brainstorm, que é uma ferramenta bastante utilizada no meio da gestão, que nada mais é do que a tempestade cerebral, o toró de parpite, como se diz aí no dia a dia. E é interessante, uma vez que nós observemos essa ferramenta e ela se utiliza das ideias, das opiniões para se solucionar problemas, compreendendo que nós somos espíritos imortais, existem alguns fatores que nós gostaríamos de destacar dentro desse conceito. Legal? Então, qual vai ser a nossa sequência da aula de hoje? Nós vamos falar um pouquinho no primeiro bloco sobre pensamento é vida. No segundo bloco, comunhão das ideias. E no terceiro bloco, sintonias transformadoras. Lembrando que o nosso objetivo é sempre a gente dar uma visão de quem está participando dos processos de gestão, seja como participante, como colaborador ou como condutor. E, a partir daí, a gente colocar o elemento espiritual para a gente compreender a dimensão, a amplitude dessas questões. Legal? Vamos começar então? Olha, pensamento é vida. Então, se nós formos lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele diz o seguinte: a mente é o espelho da vida em toda parte. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Olha que interessante, Emmanuel está nos falando que a nossa mente, que o nosso pensamento é espelho. Então significa que aquilo que eu estou vendo é aquilo que eu estou projetando. Então, se nós estamos numa sala de reuniões para se decidir alguma coisa, para a gente poder buscar caminhos para a solução de problemas, na verdade, nós estamos ali compactuando com o outro aquilo que nós também estamos emitindo. O fundamental é que nós entendamos no nosso dia a dia o quanto nos cabe compreender essa profundidade. Porque muitas vezes nós vamos participar de reuniões com o pensamento não naquilo que está sendo proposto, não naquela pauta que nos foi encaminhada. Nós estamos muitas vezes pensando em várias outras questões. Então, se nós não estamos ali presentes, centrados naquilo que está sendo discutido, pouco nós vamos contribuir e pouco nós vamos entender a proposta da ferramenta. Por quê? Pela experiência que a gente tem aí no dia a dia, pouco se faz adequadamente, pouco se aplica adequadamente essa ferramenta. Existe um conceito muito básico que é: deixa todo mundo falar. Depois é que serão feitas ali algumas contemporizações para poder se achar a solução de fato. Mas o que a gente percebe no dia a dia é que, na maioria das vezes, uma ideia que é contrária de alguém, alguém já vai falando: ah, isso não vai dar certo. Sendo que a ferramenta propõe algo bem diferente, que é justamente falar livremente sobre o que se pensa naquele momento. Legal? É interessante que, se nós formos lá no livro Obras Póstumas,
de Kardec, né, que foi produzido após, né, o seu desencarne, frente aos textos, né, que ele mesmo escreveu, a gente vai encontrar lá um capítulo intitulado Fotografia e Telegrafia do Pensamento. Olha só o que ele nos diz. A memória é como um livro. Aquele em que lemos algumas passagens facilmente nos apresenta aos olhos. As folhas virgens, ou raramente perlustradas, têm que ser folheadas uma a uma, para que consigamos reconstituir um fato sobre o qual pouco tenhamos demorado a atenção. O que Kardec está falando aqui? Né? Que a nossa memória é como um livro. Para aquelas páginas que a gente lê com uma certa frequência, a gente acessa rapidamente. Para aquelas que a gente não consulta com frequência, a gente precisa de um esforço um pouquinho maior. Então imagine, nós estamos num ambiente, né, de trabalho, seja remunerado ou não remunerado, e aí nós somos solicitados a dar uma opinião, a dar uma ideia para a solução de um problema. Para aquilo que é corriqueiro, aquilo virá naturalmente. Agora, para aquilo que não é comum, nós precisaremos de um esforço maior. Daí a importância do grupo, porque se eu não tenho experiência naquele assunto, o outro pode ter. E aí nós vamos justamente, né, nos ajudar mutuamente para resolver uma questão dentro daquela organização. O nosso desafio é justamente a gente ter essa percepção do quanto, o que está acontecendo nesse momento que nós estamos trocando ideias. E quanto mais nós nos atentarmos para isso, logicamente, a nossa contribuição vai ser muito maior. E aí ele continua. O álbum se acha em lugar inacessível ao lar das pessoas, mas os espíritos o veem e folheiam conosco. Em dadas circunstâncias, podem mesmo deliberadamente ajudar a nossa pesquisa ou perturbá-la. Olha que interessante. Então, Kardec está falando que essa consulta à nossa memória, ela é inacessível às pessoas que estão presentes, mas os espíritos, né, folheiam junto conosco, podendo nos ajudar nessa pesquisa ou perturbar essa nossa pesquisa. Então, muitas vezes ali na reunião, nós estamos sujeitos a muitas influenciações. Mas para a gente poder entender um pouquinho sobre isso, veremos no próximo bloco. Quero falar com vocês sobre algo muito importante para a Fundação Espírita André Luiz, o Clube Amigos da Boa Nova. Ele é responsável por captar recursos para que possamos divulgar o bem e a doutrina dos espíritos através de canais como a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Para isso, ele conta com uma rede de amigos e sócios que contribuem para esse nobre projeto. Quer saber como colaborar e ainda receber muitos benefícios, como acesso a conteúdos exclusivos e descontos especiais? Então acesse amigosdaboanova.com.br/associe-se ou ligue 0800 12 18 38 e fale com as meninas do clube. Venha fazer parte do nosso time!